E aí pessoal, beleza? Esse não é meu canal principal, você vai ver só um trecho de alguma conversa que eu tive com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um joinha aqui e se inscrever nesse canal de cortes para você ter sempre acesso a novidades aí de uma forma bem resumida, tá? Se você quiser o papo completo, cola lá no meu canal, youtube.com/NinoDenani. O que é ancestralidade, né? Ancestralidade, vamos desambiguar o termo primeiro, né? Ancestralidade é o conjunto do que lhe é passado, né? Das pessoas e coisas cuja descendência acabou chegando em você. Ou seja, meus ancestrais, Dadá e Maricota, antes de Dadá e Maricota, no lado da Maricota, Dona Sofia e seu X, do lado do Dadá, Dona Alêmia e seu Vicente. Aí, né, a gente vai ampliando. Isso é ancestralidade, tá? Todo ser vivo que hoje habita este planeta tem ancestrais que se ligam. E aqui a gente vai ficar agora, entrar numa brincadeira muito bacana, porque na real, nós somos parentes de todos. Até do seu cachorro você é parente. Porque todos nós viemos do mesmo ancestral comum, pelo menos assim diz a ciência, tá? São as evidências que nós temos até hoje. É que nós evoluímos quanto espécie de outras espécies que por sua vez evoluíram de outras espécies. E se a gente for mapeando isso, a gente tem evidências de que todo mundo saiu do mesmo lugar. Claro que não é isso que vocês querem saber, né? Vocês estão falando, na verdade, de espírito. Porque quando a gente entra nesses reinos, todo mundo quer falar de espírito. O que são então esses entes metafísicos que todo mundo quer saber? São, no caso da ancestralidade, pessoas que fizeram parte da sua família de algum jeito, tá? E aqui a gente tem algumas lacunas muito grandes que raramente as pessoas costumam pensar. Porque imaginamos nós, por uma questão de ser mais fácil pra gente pensar desse jeito, que todos os nossos ancestrais são caras legais. E eu tenho uma notícia muito chata para dar para você. Não é verdade. Nós temos antepassados e é um número muito grande de assassinos, porque antigamente era muito normal matar pessoas, né? Nós temos também, aliás, eu acho que esse é a principal questão que muito pouca gente leva em conta. Eu estou falando aqui para vocês que há centenas de anos atrás, o estupro não era um negócio tão condenável como é hoje. Há não sei quantos anos atrás, o assassinato não era uma coisa tão hedionda como é hoje, né? Como a gente entende hoje. E essas afirmações que eu fiz agora, você pode ter todo o direito do mundo de estar contra mim, de falar, ah, que absurdo, estupro sempre foi assim. Infelizmente, não é o que a história conta, tá? Mas independentemente da sua opinião, o que é preciso levar em conta é que os paradigmas sociais do passado não eram tão alicerçados, por assim dizer, quanto os paradigmas sociais de hoje. E isso é um problemão, porque todos nós tendemos a acreditar que, por exemplo, eu vou fazer um rito X xamânico, aí eu incorporo um ente, um ancestral divinizado meu que era índio, e ele traz a sabedoria da floresta. Muitas tribos de índio no passado matavam seus filhos quando eles eram defeituosos. A gente não tem só os espartanos que faziam isso. Isso era uma prática normal no Brasil e ainda tem tribos hoje em dia que ainda fazem isso. Se a gente realmente levar ao pé da letra a história de evocar um ancestral por causa do seu conhecimento milenar, a gente pode estar caindo numa problemática de diferenças de interpretação paradigmáticas, né? Diferenças de compreensão social. Será que o nosso antepassado era um cara legal mesmo? Ou será que ele era um racista escravocrata? Né? Eu tenho uma história muito bacana. Tipo, um dos parentes da minha mãe, da Maricota, que ele era um amorzão. Eu principalmente tinha uma alta conta do cara e ele tinha escrava. Né? O pai ele foi criado por uma escrava. Né? E eu conheci essa pessoa viva. Uma pessoa que na infância foi criada por um escravo. Uma escrava, uma mucama, né? E para ele era normal essa situação.
Então, eu acho que este é o nosso primeiro pensamento, beleza? A primeira coisa que a gente tem que assumir quando nós estamos falando de ancestralidade. A gente está falando de ancestralidade de que tipo? Se realmente é um antepassado que teve sua vivência, morreu, entrou num limbo e depois aparece agora num trabalho porque você está evocando, a gente tem todos esses problemas. Essa aqui é a questão número 1, tá? Existe uma outra forma de interpretar isso, que é a forma o antepassado continuou aprendendo. Essa é a que eu mais corroboro, beleza? Se vocês forem fazer um corte e colocarem só a primeira parte, vocês vão foder com a minha vida. Agora eu já dei ideia também, né? Sou muito otário. Mas eu quero falar que assim, essa primeira parte é uma visão possível, tá? É uma visão, inclusive, bastante natural se você for pensar no paradigma de que a pessoa morreu, ela é encaixotada, como o cristianismo prega e algumas umbandas também pregam, tá? O antepassado morreu, ele é encaixotado. E aí ele é tirado do caixote quando você incorpora no trabalho. Você acha que não é assim? Quantos pretos velhos você já viu em terreiro que não sabem o que é um computador? Você acha que eles não sabem por quê? Né? No paradigma dessas pessoas, beleza? Se eles não sabem o que é um computador, qual é a possibilidade desses caras terem aprendido o que é errado matar? Né? Por que a gente vai então selecionar o tipo de informação que eles têm? Eles não aprendem o que é um carro, não aprendem o que é um celular, mas aprendem a medicina bioenergética da sétima esfera da criação? Como assim? Né? Ou tudo ou nada, certo? Pelo menos eu imagino desse jeito. Você vai, sei lá, incorporar um malandro, né? A linha dos malandros da Umbanda, uma linha bem controversa. Mas foi um cara que eles falam, é um cara que nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro, em 1800 e pouco. O cara era malandro, estava acostumado a viver a vida passando a perna nos outros, e aí você encaixota esse cara. E aí depois você abre para ele vir dar passe. Então, tipo, ele não aprendeu nada a partir daí. Como é que funciona isso? Sacou? Mas são incongruências da religião, tá? Não estou com isso falando mal da religião, estou falando mal de alguns religiosos. Aí eu aceito a estigma. A segunda parte, então, é quando você entende que a pessoa lá, né, o antepassado faleceu, mas ele não é encaixotado, ele continua aprendendo e sobrevivendo, né? Tipo, sobrevivendo entre aspas aqui, numa forma, num simulacro não, numa espécie de código-fonte da nossa Matrix, né? Então a nossa realidade seria um simulacro do que é essa realidade espiritual aí. E ele vive neste lugar, né? Como mostra Nosso Lar, os livros do Saraceni, essas coisas todas aí. Nesse quesito faz um pouco mais de lógica, porque beleza, o antepassado continuou aprendendo, e aí ele tem toda a vivência dele de vidas ancestrais, mas o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. Nesse caso, eu acho que não faz sentido ele não saber o que é um celular, um computador e não usar neologismos, né? Porque se o cara continua aprendendo, tipo, ele aprendeu o que é um celular. Quem vive hoje sem celular? Quem hoje em dia não sabe o que é um celular? Então, tipo, se o cara... Fala sério, Dadá, tô falando besteira? Se o cara continuou vivendo, então, com certeza ele aprendeu o que é um celular, o que é um carro, ele não vai chamar de borracha, como é que chamavam lá no Terreiro dos Céus? Borracha. Aí o caboclo chamava vela de sebo, abacaxi de pinhador, nanache. Se o cara continuou aprendendo, então não tem por que eles usarem isso daí. Tipo, é mais certo o cara saber das coisas que a gente sabe. Então, saber desligar um celular, caso o celular toque na gira, né? Saber até atender um celular, por que não? Né? A não ser que você vai me falar que interferências eletromagnéticas das ondas do celular interferem e aí você vai ter que me provar um monte de coisa. Mas até então, vocês já perceberam que eu não sou contra, tipo, pessoas que entrevistam pessoas incorporadas e nem pessoas que, tipo, fazem passe pro celular, né? Eu não faço em particular, mas não vejo problema de fazer.